ouvintes e irmãos, estamos mais uma vez reunidos aqui para o estudo do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Na semana passada, estudamos o volume, aliás, a lição 18, né, do volume 1, e hoje estaremos a lição 19, em continuação. Eu sou o irmão Flávio, da Igreja de Porto Velho, Rondônia, e estamos em comunhão hoje para esse estudo, conforme já foi anunciado. Na semana passada, no estudo da lição 18, foi tratado sobre a terceira parte do aspecto da igreja. E dentro desse aspecto, nós temos aqui definido como sendo que não é um lugar físico, são as características aqui definidas pela igreja, né? Não é uma organização religiosa, é um ambiente espiritual, constitui-se da família de Deus, é a habitação de Deus e o processo de geração da igreja. Para que todos possam entender, isso é o que reúne esse aspecto aí da igreja que foi estudado na terceira parte aí, que compreende a lição número 18. Hoje, o estudo da lição 19, falando do viver cristão, tratará do invocar o nome do Senhor no Antigo Testamento, o invocar o nome do Senhor no Novo Testamento, os benefícios de invocar o nome do Senhor e como invocar o nome do Senhor. É uma ótima lição, principalmente para quem está nos ouvindo, que ainda não é cristão, e vai entender a razão pela qual se faz esse invocar e vai entender a importância de tudo isso para as nossas vidas aí. Antes de nós iniciarmos essa leitura, desfrutarmos dessa comunhão, dessa palavra de hoje, eu vou fazer a oração e, em seguida, os irmãos vão começando a leitura para todos nós aí. Ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor. Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, embora em pequeno número, Senhor, mas onde há dois ou mais reunidos, sabemos que há a tua presença, Senhor. O Senhor está conosco e está entre nós, Senhor. Que o Senhor possa conduzir essa reunião. Seja o meu falar, seja o falar de cada irmão. Ó Senhor Jesus, que essa palavra possa chegar a todos os irmãos, todas as pessoas que estão ouvindo, precisando de uma palavra de direção e uma palavra de consolo. Senhor Jesus, colocamos em tuas mãos toda a honra e glória desse trabalho, dessa comunhão. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, amados irmãos e amadas irmãs, caros ouvintes, vamos dar início agora. O primeiro irmão pode começar a leitura. Aleluia. Após crer em Jesus Cristo e ser salvo, o cristão passa a aprender e viver uma série de princípios e ensinamentos bíblicos. Novas práticas decorrentes da nova vida recebida fazem agora parte do novo viver do crente. Neste capítulo, veremos que uma das primeiras e mais essenciais práticas do cristão é invocar o nome do Senhor. Significado e origem de invocar o nome do Senhor. Antes de falar sobre o que, porquê e como invocar o nome do Senhor, é importante saber o significado e a origem da palavra e dessa prática. O verbo para invocar em hebraico é kara, Q-A-R-A, e significa clamar, chamar, invocar, convidar, denominar, exclamar, gritar. Ele é usado para dar nome às coisas, como quando Deus resolve chamar à luz dia, às trevas noite, ao firmamento céu, à porção seca a terra e ao ajuntamento das águas mares. É usado também para dar nome a coisas e pessoas. No entanto, há um uso em particular que se tornou uma prática espiritual no Antigo Testamento e se perpetuou até os dias de hoje.
Invocar, no sentido dessa lição, é usado para clamar, chamar, exclamar, gritar. O sentido é o de chamar alguém pelo nome, gritando, clamando como quem pede socorro. E muitas vezes é com esse intuito mesmo. É importante não confundir invocar com orar. Orar é falar com Deus. Invocar é chamá-lo. Um pode ser feito apenas em espírito e envolve maior número de palavras. O outro tem como principal característica ser audível e envolve o nome do Senhor. Portanto, invocar é chamar o nome do Senhor. No Antigo Testamento, tratava-se de chamar por Jeová. No Novo Testamento, como veremos mais à frente, trata-se de chamar o nome de Jesus. Invocar, como trataremos aqui, teve início com o nascimento de Enos, filho de Sete e neto de Adão. Após a desobediência de Adão e Eva, que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou na sua humanidade. Na humanidade. Trazendo consequências drásticas, como a perda da presença de Deus e a morte. Diante desses quadros hidráticos, Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva em lugar de Abel, ao considerar o significado da humanidade sem Deus, concluiu quão frágil e fraco e mortal tornou-se tal condição. E retratou o nome de seu filho, Enos. Em Gênesis 4, 26, parte A. O nome Enos significa homem mortal. A sua raiz traz em seu significado fraqueza, fragilidade, doença, até mesmo incurável aos olhos e às condições dos homens. Se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26, parte B. Invocar foi a providência que Sete inaugurou e seria a prática não só em sua era, mas também em era futura. Até mesmo em dias atuais. Sete foi que primeiro invocou o nome do Senhor. E daí a origem. Ó Senhor Jesus, então vamos invocar, né? O invocar o nome do Senhor no Antigo Testamento. Depois de Sete, muitos homens de Deus no Antigo Testamento também invocaram o nome do Senhor. Abraão, Gênesis 12, 8, Isaac, Gênesis 26, 25, Moisés, em Deuteronômio 4, 7, Jó, em Jó 12, 4, Davi, em 2 Samuel 22, 4 e 7, Elias, em 1 Reis 18, 24, Eliseu, em 2 Reis 5, 11, e Jeremias, em Lamentações 3, 55. Além de ter sido praticado já no Antigo Testamento, o invocar do nome do Senhor foi profetizado para a era neotestamentária como prática a ser adotada pelos povos gentios. A profecia de Joel 2, por exemplo, é muito conhecida por causa do derramamento do Espírito, das visões, dos sonhos, das profecias e dos prodígios, mas há uma parte em que parece ser ignorada por muitos. E acontecerá todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia se cumpriu por inteiro no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi, de fato, derramado sobre os discípulos. O apóstolo Pedro citou a referida profecia e fez questão de mencionar o invocar, em Atos 2, 16 a 21. Pois, além de os crentes ali terem falado em línguas, certamente invocaram o nome do Senhor.
O apóstolo Paulo também menciona a profecia de Joel, capítulo 2, referindo-se à salvação em Jesus. Romanos 10, versículo 13, mostrando que para ser salva, uma pessoa não precisa pronunciar palavras difíceis ou ter experiência esplendorosa. Basta invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Glória a Deus por tal profecia que se cumpre hoje no Novo Testamento. Invocar o nome do Senhor no Novo Testamento. Após o cumprimento da profecia de Joel 2, em Atos capítulo 2, invocar o nome do Senhor se tornou uma prática constante e regular da igreja. Estevão, um dos diáconos da igreja em Jerusalém, homem cheio do Espírito Santo, tornou-se o primeiro mártir dessa era, invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 59. Sua morte aconteceu num contexto de perseguição contra a igreja, que contou com o consentimento de Paulo, quando ainda era Saulo. Saulo era perseguidor dos que invocavam o nome do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 14. Isso mostra que essa era uma prática de toda a igreja da época. Capítulo 22 de Atos, versículo 16. Paulo diz que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 13. Ele se dirige à igreja em Corinto como aquele que, em todo lugar, invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E recomendada a Timóteo, seu jovem cooperador, fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Nossa, Amém. Jesus é o Senhor. O benefício de invocar o nome do Senhor. Invocar, trazer a salvação. Em Romanos 10, nos mostra como ser salvo. Você pode chamar quem para ser salvo. É necessário fazer isso e aquilo, mas Paulo mostra que não é necessário subir ao céu para trazer do altar a Cristo, do alto a Cristo. Nem mesmo trazer o abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que diz a palavra, está perto de ti, da tua boca e no teu coração. Depois diz que se a tua boca confessar Jesus como Senhor, será salvo. O versículo 13 diz que todo aquele que invocar e confessar o nome do Senhor será salvo. Invocar, portanto, traz a salvação. Se uma pessoa crer no coração e confessar, isso é, invocar Jesus como Senhor, será salvo. Assim se cumpre a profecia de Joel 2. Um salmista disse que tomaria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor. Salmos 116, 5. Isso mostra que há relação muito próxima entre invocar e ser salvo. Há um cálice cheio de salvação, e a maneira de bebê-lo é invocar o nome do Senhor. O livro de Isaías também mostra que há uma relação íntima e estreita entre invocar e salvação. Eis que Deus é a minha salvação, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocar o seu nome. Isaías 12, de 2 a 4. Aqui temos que Deus é a salvação, que há uma fonte de águas da salvação e um estímulo a que se beba dessa água e se participe dela invocando o nome do Senhor. Que maravilha
é ter a salvação tão acessível. Invocar traz riquezas. Aleluia! Invocar traz riquezas. Cristo é insondavelmente rico. Ele é representado pela boa terra de Canaã. Terra rica e fértil, de onde mana tudo o que o seu povo necessita. Para usufruir da riqueza dessa terra, o crente do Novo Testamento deve invocá-lo. No mesmo trecho em que fala sobre invocar para ser salvo, Paulo diz que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versículo 12. Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, 8. As riquezas estão nele, em Cristo. Se o invocamos, ele vem com todas as riquezas em si e as dispensa ao nosso espírito. Portanto, qualquer que seja a situação pela qual um crente esteja passando, quando ele o invoca, o Cristo rico vem e supre dele mesmo a nós. Cristo é rico. E a maneira de tornar-se rico é invocar seu nome. Aleluia. Invocar em momentos difíceis. A Bíblia mostra a experiência de muitos homens de Deus que, diante de uma situação difícil, invocaram o nome do Senhor e foram socorridos por ele. Salmo 18 mostra como Davi se sentia enquanto era perseguido por Saul e como passou por isso. No versículo 6, lemos: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Davi não reclamou nem murmurou. Ele estava angustiado, sim, mas preferiu recorrer ao Senhor e clamou por seu nome. Foi tal seu clamor ou grito que penetrou os ouvidos de Deus. O resultado disso pode ser visto nos versículos 16 e 17. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Poderosos do que eu. Davi diz porque costumava invocar o Senhor. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Ele o fazia porque sabia que o Senhor responderia. Outro salmista diz em Salmo 118:5: Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Esta é uma certeza que nós, filhos de Deus, podemos ter. Ele nos responde sempre que Ele clamamos. Se, porém, você acha que sua situação é tão difícil que não há mais solução, veja este salmo. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Aqui está alguém que sentiu muita angústia e até mesmo a chamou de angústia do inferno. Essa pessoa achou que fosse morrer. Estava em profunda tristeza, em meio à tribulação. E foi nesse turbilhão de fortes emoções negativas que se lembrou do nome do Senhor e o invocou. Ó Senhor, foi o clamor dessa pessoa. Isso a fez ter uma experiência clara e definida que o levou a amar o Senhor ainda mais. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. 1 e 2.
Invocar é recomendação de Deus. Invocar também pode ser considerado uma recomendação dada pelo próprio Deus. Vejamos Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus mesmo que quer que invocamos e garante, e eu e te livrarei. A promessa de Deus a todos os que invocam em situações difíceis é que ele livrará. Uma vez livrareis e nós o glorificaremos. Invocar o nome do Senhor não é apenas para nosso socorro, mas para a sua glória. Como invocar o nome do Senhor? Interiormente deve haver o que Paulo fala em 2 Timóteo 2:22. Coração puro, entre aspas. Invocar não se faz da boca para fora. Não adianta invocar invocar o Senhor se a vontade era de xingar. Isso não vem de coração puro. Sofonias 3:9 diz que seriam dados lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Coração puro e lábios puros são duas maneiras adequadas para invocar o nome do Senhor. Invocar é comparado à respiração. Lamentações, capítulo 3, 55 e 56. A palavra para lamentos é a mesma que suspiro, respiração. Portanto, devemos invocar o tempo todo, como quem não pode parar de respirar, senão morre. Salmos 116, versículo 2, fala sobre invocar enquanto viver. Exteriormente, para saber que palavras devem sair de nossa boca ao invocar, precisamos lembrar que estamos invocando o nome do Senhor. Mas qual é o nome do Senhor? No Antigo Testamento, seu nome era Jeová. Esse foi o nome invocado pelos patriarcas, profetas, reis, sacerdotes e todo o povo. No Novo Testamento, o nome do Senhor é Jesus, que quer dizer Jeová é Salvador, ou Jeová é salvação, ou ainda a salvação de Jeová. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 25. Daí vemos que o nome de Jesus inclui Jeová. Jeová é o eu sou, de Êxodo 3:14. E Jesus também disse que era o eu sou, em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Jesus é o próprio Jeová vindo para salvar o homem. Esse é o nome pelo qual importa que todos sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e o qual toda língua confessará. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Jesus é o nome que invocamos no Novo Testamento. Atos 7, versículo 59, mostra como invocar de maneira prática. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Aqui vemos que invocar o nome do Senhor é dizer, Senhor Jesus. Ao invocar dessa maneira, o nome de Jesus, clamando e ainda declaramos que ele é nosso Senhor. Senhor Jesus. Amém, é verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, lemos, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui vem mais uma vez que a maneira de invocar o nome do Senhor é dizer Senhor Jesus. Eu me perdi aqui agora. Jesus é o Senhor. Aonde, velho? Ainda. Perdão, ainda em 1 Coríntios,
Paulo fala sobre invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É assim que invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, Jesus é o nome. Aleluia, irmão. Amém. Aleluia. Irmãos e ouvintes aí que estão nos assistindo, essa lição de hoje, ela é um coroamento, né? Ela vem para trazer uma lição básica, né? Ela traz um significado, a expressão invocar o nome do Senhor. Eu me recordo que, quando eu entrei na vida da igreja, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi exatamente isso, né? Ó Senhor Jesus, né? E por que se invocava? E como diz aqui, para quê, por quê, como, importância, enfim. E hoje, a lição de hoje nos mostra exatamente isso, né? O invocar no Antigo Testamento, a importância e a diferença de orar e invocar, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Quando você ora, você está estabelecendo um canal de intimidade com o Senhor. Quando você invoca, você está clamando o Senhor, né? É como se fosse um momento de desespero, né? De você se declarar insuficiente, né? Frágil pelo Senhor, para o seu poder atuar em sua vida, né? Isso é muito importante, né? Quando você estabelece isso. E apesar da mudança, né? Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, o invocar é sempre o mesmo, né? Invocar é invocar o nome do Senhor. Tudo começou na época de Enos, né? E quando se deu o primeiro invocar o nome do Senhor, e ali o Senhor realmente abriu as portas, né? Para que os homens pudessem compreender e sentir no seu coração a necessidade de chamá-lo para as suas vidas, né? Para chamar o Espírito de Deus para atuar em cada um de nós aí. E nós percebemos que quando nós invocamos, né? Isso traz um benefício, né? Que é o benefício da salvação. Porque quando você invoca o Senhor, você chama Ele para si, né? Tanto para sua família, para os irmãos e para dentro de você mesmo, né? O Espírito dele age dentro de nós, ele começa a transformar tudo aquilo que repele a presença dele, né? Isso traz uma mudança incontável, né? Sem contar a riqueza, né? Que não é uma riqueza material, né? Essa riqueza é uma riqueza que não tem como você contabilizá-la monetariamente, mas como o Senhor é o dono de tudo, né? Ele é o criador de todas as coisas, nós sendo filhos, somos herdeiros. Quando nós invocamos isso, nós passamos a estar desfrutando de tudo aquilo que é do Senhor e que Ele disponibiliza para nós. Basta invocar o nome do Senhor. E não podemos esquecer que esse invocar não é um invocar de qualquer maneira, né? Não adianta invocar, como diz aqui, você queria falar uma palavra feia, né? Uma palavra de xingamento, como diz aqui, e aí você invoca o nome do Senhor, substitui uma coisa pela outra. Esse invocar não foi natural. Ele não atinge o Senhor não vai vir pelo teu invocar, pelo teu chamar. Mas como diz aqui na mensagem, coração puro e lábios puros, ao fazer o invocar, com certeza, como diz aqui, o Senhor vem. E ele abre as portas e ele age. Mas você precisa realmente estar com o coração aberto e a sua vida disponível para o Senhor agir. Com certeza, faça esse exercício e você verá a transformação acontecendo nesse momento, nessa noite, na sua vida, a partir de agora. Jesus é o Senhor. Para a gente poder encerrar, então, vamos orar agradecendo ao Senhor, né? Agradecendo por tudo que nós recebemos, por essa palavra maravilhosa, uma palavra que realmente ensina. Eu acredito que é uma palavra que deveria ser aberta para todo mundo compreender a importância realmente disso, o quão que isso traz uma mudança, principalmente nos momentos atuais aí de grandes tribulações.
Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, realmente somos gratos, Senhor. Somos gratos pela oportunidade de invocar, porque sabemos que com isso, Senhor, estando realmente de coração, lábios puros, Senhor, que o Senhor realmente se fará presente, Senhor. Então, possamos realmente estar invocando, possamos estar realmente clamando pelo Senhor, para as nossas vidas, para nosso realmente o dia a dia, para que Ele possa realmente atuar, Ele possa realmente fechar as portas para o inimigo de nossas vidas, abrir as portas dos céus, abrir a luz dele para que venha clarear os nossos caminhos, que seja um caminho de direção, um caminho realmente que nós possamos seguir a vontade do Senhor. Que o Senhor possa realmente atuar na vida de cada irmão aqui presente, possa abençoar a família, possa abençoar também os irmãos que não puderam estar presentes, abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo aí, que possa, nesse momento, fazer o exercício de invocar o nome do Senhor, para fazer essa respiração de vida no seu dia a dia. Isso vai transformar a vida de cada um. Que o Senhor possa realmente consagrar esses dias, essas mensagens, abençoar a nossa igreja, todos os irmãos da liderança de local e também da liderança nacional. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente estar conosco, nos guardando, nos desviando dessa pandemia e nos ocultando do inimigo quando estamos clamando por Ti, Senhor Jesus. Graças te damos, que a honra e glória de Deus, Senhor, seja dada a Ti, para que possamos realmente desfrutar de toda a sorte de Sua salvação, de toda a sua riqueza espiritual. Graças a Deus. Amém.